Eu tô bagunçado? Como que eu tô? Não, você tá ótimo pra mim. Tá lindo. Perfeito. Aí você só vai começar. Vocês. Aí você só vai começar a se apresentar. Você só começa a se apresentar. Eu vou contar aqui 1, 2, 3. Aí você já começa a se apresentar e a gente se cumprimenta e você pode começar, tudo bem? Perfeito. 1, 2, 3 e vai. Olá. Olá a todos, eu sou Gabriel Rubio Martins de Aquino, tenho 18 anos, estou aqui com os meus irmãos em Cristo e neste vídeo eu gostaria de trazer um depoimento da minha vida dividido em 2 partes. Eu antes de Cristo e eu agora com Cristo. Como foi as mudanças, as inovações e como Cristo me salvou de um eu totalmente podre e totalmente sujo. Prazer, Gabriel. Meu nome é Eric. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais intrusivo, né? Que aqui agora a gente tem mais pessoas. A gente tem o irmão Geniel, que dá até um vídeo, e o irmão Gabriel, que também vai aparecer nesse canal futuramente. Que é 2 Gabriel. Verdade. Graças a Deus vamos ter 2 Geniel, 2 Eric daqui a pouco. Mas conte aí pra nós, meu jovem, o seu testemunho. Bom, a minha vida, ela teve episódios específicos em que eu me lembro bem, que me marcou muito. Eu sou um recém-convertido, tá? Para quem as que estão assistindo esse vídeo. Faz 6 meses que a minha conversão aconteceu e eu venho de uma família constantemente católica, né? Na vida, minha mãe, que é a pessoa que cuida de mim desde quando eu sou pequeno, ela é católica, né? Então, só que nunca foi praticante. Já o meu pai, ele sempre foi evangélico. Só que ele era separado da minha mãe e muito tempo eu não tive tanto contato com ele. Então acabou que minhas influências foram mais para um catolicismo não praticante, então a gente não ia muito para a igreja, né? Bem de vez em quando, e quando eu ia para casa do meu pai, que às vezes a gente ia de final de semana, ia para algum culto e etc. E a gente assistia, eu achava legal, muito bom, só que eu nunca tive vontade de me manter fiel, sabe? De conversão. Eu também nunca tive tanto acesso à informação de como que Deus age na nossa vida, o conhecimento bíblico, evangélico, do evangelho no caso, e nesse sentido eu me encontrava perdido, né? Acabou que boa parte da minha vida, com a separação da minha mãe e do meu pai, meu pai ele estava com a minha madrasta, né? Encontrou a minha madrasta, hoje em dia é minha madrasta, entrou em relacionamento com ela, e foi muito complicado para mim, porque ela me tratava de uma forma muito negativa, uma forma muito dolorida para mim, eu como criança. Eu desenvolvi ansiedade muito jovem por causa disso, lá para meus 8 anos. Eu chegava na casa do meu pai e meu coração acelerava muito, 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 e eu queria só sair, eu queria ir embora, né? E por isso que eu falo que se eu tivesse contato com Deus naquela época, buscasse Ele, porque a realidade é que na Bíblia fala que a gente tem que buscá-lo, né? Ele nos ama tanto e de tal maneira que Ele te dá a possibilidade de escolher estar com Ele ou não, entende? Então, a todos que estão assistindo esse vídeo que passam pela mesma coisa, busque a Deus. Vá para a igreja mais próxima, onde você se encontra ou que você se sente bem, e busque Ele, porque Ele é a salvação. Se eu, o Gabrielzinho, de 8 anos, 7, 8, 9 anos, tivesse encontrado buscado o amor de Deus, eu com toda certeza não estaria passando nem um pouco das aflições da minha vida. Podemos dizer que você tinha medo do seu pai, né? Tipo, seu coração batia, acelerava, era um medo, ao mesmo tempo um pouco de rancor, digamos assim, entre aspas, que eu não sei, mas podemos dizer que um pouco de rancor, um pouco de medo assim que você tinha do seu pai, chegava ali e já dava ansiedade. E é assim, em muitos ambientes, às vezes a gente tá numa balada e bate um medo, bate uma ansiedade, às vezes tá em um lugar onde a gente se sente constrangido e bate medo, bate essa ansiedade, a gente só quer sair de lá, porque não é um lugar que a gente se sente confortável. É verdade. Foi basicamente isso. A sociedade ela impõe muitas vezes que você tem que, quando você não tem pai presente e ele tá buscando que você esteja presente na vida dele, é a sua obrigação estar com ele, né? Porque ele tá se esforçando. Só que a realidade é que meu pai trabalhava muito e muito tempo eu não ficava com ele, e sim com a minha madrasta. E que nem eu falei, a minha madrasta já teve um filho com meu pai, né? Eu não falei, mas eu tenho um irmão mais novo. E com toda certeza, hoje em dia, eu mais velho, mais amadurecido, tenho certeza de que ela me tratava de uma forma mais negativa, falando coisas ruins pra mim, simplesmente porque ela tinha medo, talvez, de eu roubar o meu pai e que meu pai, tipo, abandonasse o meu irmão. Sendo que nunca foi meu objetivo. Só que ela não sabia. Talvez ela também estivesse fragilizada, talvez com experiências próprias da vida. E mesmo ela sendo uma pessoa culta, acabou que eu acho que ela não conseguiu entender isso. E é complicado. Pode falar? Queria fazer uma pergunta pra você. Você acha que até o seu jeito de ser, de agir muitas vezes com as pessoas, é reflexo de algum trauma, alguma parada assim? Com toda certeza. Eu já fui mais
menos confiante, já fui menos confiante, né? Muito menos, ao ponto de que qualquer elogio ou qualquer situação que alguém tentasse botar pra cima, eu me botava totalmente lá pra baixo, sabe? Eu não via uma esperança pra minha existência, muitas vezes. Eu não entendia no que eu era bom. E tudo por reflexo de como a minha madrasta me tratava, que ela sempre me botava pra baixo, me diminuía, questionando: você não sabe fazer isso? Ou você não sabe fazer aquilo? Sendo que eu era muito jovem e muita coisa eu ainda não sabia. Coisas básicas, talvez, que as pessoas consideram, mas eu ainda não sabia, porque minha mãe tinha uma criação específica. E, portanto, eu desenvolvi muita ansiedade, como eu falei, falta de confiança, dificuldade em relacionamentos, que depois eu posso trazer esse conceito dos relacionamentos, e como Deus vem me ajudando sobre isso. Então, é por isso que eu falo, o meu eu atual eu gosto muito mais do meu eu atual, porque ele é muito mais confiante, muito mais alegre. Não falo que eu era uma pessoa triste, eu sempre fui uma pessoa de bastante amigos, né? Conseguia fazer amizades facilmente. Eu sou muito feliz, só que hoje em dia eu consigo me ver que eu ainda sou muito feliz, só que uma pessoa mais confiante, uma pessoa que pode talvez trazer boas influências para as outras pessoas, porque se você tem dificuldades e você tem pessoas ao seu redor, você tem alguns obstáculos internos, você acaba transferindo para essas pessoas, então você pode influenciar negativamente. E eu acho que hoje, com essa galera que eu tô aqui, os meus irmãos em Cristo, graças a Deus, Deus colocou nessa faculdade maravilhosa para que eu encontrasse vocês, Ele vem me auxiliando para que eu tenha boas experiências com vocês e que eu compartilhe boas experiências. Legal, obrigado. Nada que isso. E... pode puxar, perfeito. É isso. Fui crescendo, com o tempo foi melhorando, foi chegando perto do ensino médio, que eu acho que é o ponto principal que a gente considera como um pico de emoções na nossa vida, correto? Eu, com 12 anos, eu vou só voltar um pouco, só para dar um contexto. Com 12 anos eu tinha 1,50 m e uma cara de bebê. Eu era muito bulinado, assim, pela minha estatura e pelo meu fenótipo, né, de ser parecendo uma criança. Então eu era muito bulinado. Então, como eu falei, minha confiança era totalmente zero. E aí foi mais ou menos entre 14, ali próximo também do ensino médio, 14, 15 anos, que eu comecei a trabalhar em pet shop aos finais de semana. E lá eu percebi que eu era capaz sim de fazer alguma coisa bem feito. E isso começou a aumentar a minha confiança. Claro, foi um processo gradativo, né? Ele foi crescendo ao longo do tempo. E com toda certeza o ápice da minha confiança foi este ano de 2025, né? Hoje eu não trabalho mais lá, mas que eu comecei a seguir a Cristo. Vocês devem me perguntar, quais eram as dificuldades que fez você buscar Cristo? Porque muitas pessoas sentem a necessidade de seguir ao Pai por alguma coisa negativa da sua vida, que ela queira mudar. Uma luta, né? É sempre assim, eu tô peso agora, eu tô peso agora não, agora eu tenho que buscar Jesus mesmo. Agora que minha vida tá ficando velha, agora que eu tô velha, agora que minha vida não pesa mais pra nada, não, agora eu tenho que buscar Jesus. É literalmente isso. E no meu caso, o fato principal, que eu acho que o irmão Genial também falou em seu vídeo, é o vício em pornografia. O contato com a pornografia na geração atual ela é muito evidente, ela é muito forte, é muito acessível. Ou seja, você tem um catálogo enorme de conceitos, de tags específicas dentro desse segmento que é a pornografia, que facilmente te vicia. E eu tive contato nos meus 11 anos com a pornografia por meio de influências de amigos, né? Que quando você é pequeno, tá na moda, né? Falar, eu assisto isso aqui, eu faço isso aqui, tá ligado? Eu me masturbo, sei lá, tá ligado? Então, tipo, isso era bem comum de ser, quando você é menor, você meio que ser motivo de popularidade, entre aspas, assim, status ali entre os amigos. Eu faço isso, faço aquilo e tal. Então eu tive um contato muito, muito jovem, um contato muito viciante e muito forte. E quando você não tem a Cristo, e você não entende a diferenciação entre o mundo e o espírito, e nesse sentido, você acaba trazendo isso, acho que também o Genial falou, como algo comum, mudando na sua vida. Tranquilo, é normal pra você. Mas se fosse normal e se fosse bom, por que você se sente tão mal ao finalizar aquele ato? Você entende? Claro, tem toda a questão química que as pessoas falam, né? Biológica e tal. Mas o fato é que nós fomos feitos para estar em comunhão com as pessoas. É ter uma pessoa, é ter uma família, é ter uma relação com uma pessoa. Então por que você está se desgastando, você está fazendo uma ação que você deveria estar fazendo com outra pessoa, talvez uma pessoa que você ame, uma pessoa que vai montar a sua família? Por que você está fazendo isso? E ainda pior, olhando outras pessoas fazendo aquilo. Chega a ser até meio, hoje em dia eu vejo, é muito deprimente pela minha parte. E você que está assistindo isso, que se identifique, eu não quero falar isso para te deixar triste, mas é
É complicado, eu sei, é difícil. Eu já passei por isso. Continuo em uma luta constante. Foram 7 anos de longo vício nisso. E ao me converter, eu pedi, Senhor, eu me coloquei de joelhos e eu fiz uma oração sincera de coração aberto. Senhor, me salva disso. Eu preciso te seguir e eu vou te seguir. Eu preciso vencer essa luta, porque eu não suportava mais me ver naquela situação. Porque quanto mais você cresce, mais você percebe o quão ruim é aquilo e o quão mal te faz. A masturbação ela te influencia num estado onde você te denegrina em muitos dos seus relacionamentos. Você não consegue interagir muitas vezes com as pessoas sem pensar em uma segunda intenção. Como que você vai amar uma pessoa sendo que a primeira coisa que você vê e o seu único objetivo com ela é interagir sexualmente com ela? É totalmente contraditório, não existe amor nisso. É apenas uma troca de carne com carne. E é muito complicado. Então você que está assistindo isso, por favor, se converta. Se você está se incomodando, o único que pode te salvar é Cristo. Ele tem um poder soberano, sobrenatural. O que é impossível para você, conforme a Bíblia fala, o que é impossível para você, para Ele não. Então, por favor, se você está assistindo isso, se você tem alguma dificuldade, não precisa ser só pornografia. Tem gente que tem muito vício em cassino, né, que hoje em dia está muito forte. É muito complicado. Pode falar se você quiser falar alguma coisa? Eu ia falar que tem vício em cachaça, em cigarro, Comida. em comida. Doces, fritura, né? São vícios que aparentemente são menos ignorados, né? Só que mesmo assim é capaz de matar, é capaz de trazer doenças. Então, gente, a obesidade infantil. Muitas mães ou pais, em suas criações, submetem os filhos a uma alimentação totalmente descontrolada, desregulada, simplesmente com o objetivo de satisfazer, para que às vezes ele pare de chorar ou que ele pare de te atrapalhar de alguma forma, mas isso está errado. Você está submetendo o teu filho a um excesso de aditivos que tem esses alimentos, excesso de componentes, que vai fazer muito mal para ele. De forma, eu falei, por exemplo, da pornografia, a pornografia em si, na sua saúde, ela influencia em algumas formas assim, mas eu nunca vi alguém morrer por isso aí, né? E é isso, entende? Então é muito complicado, mas e acho que também um dos motivos das pessoas considerarem o vício em masturbação e pornografia algo comum é porque talvez ela não cause um efeito de morte, né? Como os outros vícios acontecem. Então, o único que pode salvar de qualquer dessas condições é Cristo, tá? Se converta, irmão, por favor, que você está assistindo. Você vê aqui o meu relato, você vê o relato do irmão Geniel, você vê o relato do próprio Eric, que já comentou provavelmente nos vídeos, né? Ou ele vai comentar. Ainda vou fazer meu vídeo. Ainda vai fazer o vídeo dele. E muitos de nós compartilhamos experiências até mesmo parecidas. E outra coisa muito parecida é como que Cristo mudou essa situação nas nossas vidas. Então se você está pensando, mas é só uma pessoa, ou só é ele, ou só ele, a gente tem um grupo de 4 pessoas de cursos diferentes que busca a Cristo e que está totalmente mudado numa mesma situação, ou até mesmo em outras. Então se você está achando, querendo validação, esse Cristo, ele não transforma, porque são poucos, são casos isolados. Aqui nós temos pessoas totalmente diferentes uma da outra, de certa forma, tanto fisiologicamente, quanto emocionalmente, psicologicamente, e são pessoas que tiveram transformação, entende? Ao se converterem. Então, é muito bom. Pode falar, Gabriel. Eu acho que essa questão de serem poucos, eu acho que são complementando o que você está falando. Sim. É algo de poucos estarem também dispostos a sacrificar algo que são às vezes viciados ou só gostam. Né? Sim. É essa a questão, não é muito sobre Deus ter escolhido alguém específico, tal, ou um grupo seleto. É mais sobre você. Jesus está de braços abertos, né? Ele morreu de braços abertos, né? Para nós. Para nós, e a parada é a gente abraçar ele, né? É verdade. E nós abrirmos os nossos braços também. É isso. Realmente. Isso eu concordo plenamente com você. As pessoas realmente se sentem dependentes daquilo. E eu entendo, tá? Eu não tô falando isso, a gente não fala isso porque a gente não tem um alvará. A gente já viveu isso, já fomos escravos deste pecado. O pecado de estimação, que muitas pessoas falam, né? Muitos líderes até de igreja falam do pecado de estimação que cada um de nós temos. Você deve ter um pecado também de estimação. O que diferencia você do resto que também tem, é que você vai buscar o Pai, e o Pai, ele cuida de você. Venha para ele de coração sincero, tenha fé, se converta, se batize, por favor. Claro, não sei qual é a religião da pessoa que está assistindo, talvez sou católica, não, né? Mas, bom, se salve, busque salvar, busque se renovar, porque a carne, ela te dá uma falsa ilusão de completude.
você se sente completo, vivo com ela, mas no fim não, você só está se definhando cada vez mais. A única e verdadeira, e eu falo, porque antes de me converter, eu nunca tive uma paz completa, eu sempre tive uma agonia no meu coração, como algo faltava, como algo que se faltasse. Eu tenho certeza que se comprasse um prédio, ou comprasse tudo que eu quisesse na minha vida, ou conquistasse tudo que eu quisesse, eu não conseguiria sentir essa paz que eu sinto hoje em Cristo. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, a minha ansiedade ela tá muito, muito menor. Não tô falando que eu não tenho ansiedade, às vezes em algumas situações de prova, às vezes fico um pouco agoniado, mas nunca mais tive problema do coração ficar disparando ou falta de confiança. Eu pensei que você ia falar falta de oxigênio. Isso também. Em casos muito extremos, eu não cheguei a ter tanto, né? Quer dizer, quando eu era menor, tive algumas crises de pânico, mas rapidamente foi consertada, então por isso que eu nem trouxe. Mas, tipo, às vezes muitas pessoas têm um ataque tão forte que acaba não conseguindo nem respirar, entende? Ou dores extremas no peito, que eu vejo muitas... Minha mãe, por exemplo, que também tem, ela tem esse problema e... Então, tipo, acaba que pode acontecer, entende? E apenas quem salva é o nosso Senhor Deus, o Pai Celestial, tá? Ele cuida de você. Venha em comunhão com Ele, siga a palavra dEle, compartilhe, porque se você quer entender, mas como que eu falo com Deus? Deus fala comigo? Como que Ele pode falar comigo? É pelo Evangelho, entende? Lê o livro, a palavra, porque a palavra é literalmente a voz de Deus para a gente. Então se você tem dúvida como agir, mas deve ser difícil, ou muitas pessoas falam, então eu vou seguir essa religião, eu vou seguir e tal, mas tem tantas doutrinas chatas que eu tenho que seguir. Cara, de verdade, se você tiver de coração aberto, se você quiser realmente mudar e melhorar, você vai ver o quão leve é. Hoje em dia eu falo, porque antes de me converter, eu tinha uma opinião muito forte. Talvez até como Saulo, que é o nosso Paulo, tinha contra, que perseguia. Se alguém viesse falar de Deus comigo, eu escutava por educação, porque eu tive uma educação, mas só que tipo, se eu ganhasse panfletinho, eu jogava fora, porque pra mim não me completava, eu não via propósito naquilo, eu não via mudança, eu achava que era tudo calúnia, entende? Não falo que eu era ateu, ou que não, que tem relatos de pessoas que eram ateus se converteram também, eu não era, porque também por influência da família, mas eu não acreditava. Quando eu pensava em Deus, eu sabia que, beleza, eu acreditava que existia, só que quando eu conversava ou quando eu tentava falar, eu achava que era um vazio, entende? Você nunca teve intimidade com esse Deus? Nunca tive intimidade, entende? Se você não tem intimidade, por que ele existe? Ele não vai existir, ele não vai te trazer nada se você não crê verdadeiramente. Ou seja, as pessoas acreditam, mas não crê que ele existe, entende? Você pode acreditar em alguma coisa, mas às vezes você não crê, você não viu. Então muitas pessoas também têm o relato de eu não vejo, eu não tô vendo, como que eu sei que ele existe? É simplesmente pela tua fé, tá? A tua fé, um recém-convertido que nem falam, quando você se converte você tem uma fé muito forte, certo? Mas se você quiser manter essa fé, busque o Espírito Santo te considerará uma fé extraordinária, para que você siga a sua vida em comunhão com Cristo. E para você ter o Espírito Santo, se batize, correto? E para se batizar, claro, é que as pessoas falam, é um ritual, né, nas águas, né, que traz o líder da tua igreja e tal, mas além disso, além da ilustração, é algo verdadeiro dentro de você, você tem que estar preparado, tá? Então se alguém vier, não, se converta ou se batize, apenas quando você estiver e se sentir preparado, quando você sentir que é o momento certo, não antes disso, porque senão não é verdadeiro, tá? Só levantando um ponto, muitas das vezes a gente não se sente preparado. Muitas das vezes a gente quer esperar o momento certo, vamos se batizar só no momento certo, só quando eu estiver totalmente resolvido. Nem sempre você vai estar totalmente resolvido. Eu, por exemplo, me batizei sendo viciado em iconografia. Só que quando eu me batizei, eu tive a noção, eu tive a ciência que não poderia continuar se eu fosse viciado em iconografia. Então, o batismo, ele é um ritual, sim. E a gente tem que se sentir pronto, só que principalmente a gente se sentir pronto, a gente tem que ter a convicção que quando se batizar é para Deus a nossa vida e não mais para nós mesmos. É verdade, isso é real. A Bíblia tem uma passagem dessa, eu peço perdão, como eu falei, eu sou recém-convertido, não tenho tanto embasamento, eu ainda não lembro tanto do versículo exato ou do capítulo exato, mas na Bíblia fala alguma coisa sobre tolo é aquele que acha que não está preparado, alguma coisa assim, que não está preparado para algo. Busque, faça, se converta. Não, eu vou me batizar porque eu não acho que eu estou 100% preparado ou porque eu tenho uma pendência na minha vida. Cara, não é isso. Você tem que dar de coração pronto e sincero. Se você sentir isso, perfeito. Não importa os obstáculos da sua vida, porque os obstáculos Deus vai te auxiliar, Ele vai te guiar, porque Ele é lâmpada para os pés e luz para o seu caminho. Então, vá firme, creia nele. E quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai pensar, você vai entender o quanto ela é atemporal, entende? O quanto ela se identifica na tua vida.
E é maravilhoso você sentir esse conforto, porque em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, temos diversas pessoas com pecados extraordinários, ações extraordinárias. E tudo que você vê é sempre palavras simples e diretas de Jesus Cristo. Te dá uma paz extraordinária. Só lendo, você dá até vontade de chorar quando você lê, porque você percebe o amor gigantesco que ele é. Que ele é, né? Ele é amor, ele próprio é amor. E como ele é o caminho, a verdade e a vida. Entende? Que nem fala sobre aquela... como que chama? Da mulher na fonte, da Samaritana. Sobre água, né? Que vai pegar água. Descente do poço de Jacó, se não estiver enganado. E aí tem o poço de água que ela vem toda tarde pegar água e etc, né? Isso aí. E aí que Jesus Cristo fala que se você provar da minha água, como que é? Nunca mais terá sede. E esta é a realidade. Muitas vezes a gente pode colocar isso como o mundo. Você prova o mundo, você acha que você sempre tem sede demais. Você nunca está satisfeito. Mas se você prova o Evangelho, a palavra, a comunhão em Cristo, entende? Você entende o quanto você está totalmente saciado. Entende? E é por isso que eu falo, quando ele fala, como que Cristo te salvou, como que Cristo te permitiu que você parasse com vícios e etc. Porque Ele é suficiente. Entende? Ele é suficiente, ele me sacia no que me falta, entende? E é isso, é simplesmente isso. Quando você prova da água, né, quando você bebe do Evangelho, da palavra, você percebe o quanto que ele é suficiente e o quanto você é insuficiente. E como ele te completa naquilo que te falta. Essa é uma frase que meu pai fala muito. Ele me completa naquilo que me falta. Então, tenham em mente isso, tá, irmãos que estão assistindo? Eu passei por muitos momentos. Vocês podem ver aqui, eu tenho tatuagem, eu fiz isso antes da minha conversão. E então era muito mundo, eu tenho marcas no mundo na minha vida, entende? E hoje em dia eu não sinto mais a necessidade dessas coisas. Talvez vocês estejam assistindo que ainda não foram convertidos acham que isso é zoado, que é chato, que pô, nada a ver, mano. Sei lá, eu ainda preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Pense bem, pense se realmente precisa ou se você está muito preso no mundo. Pense nisso, porque quando você entender isso que a gente está falando, né? Você sentir isso que a gente está falando, você vai perceber o quão maravilhoso ele é. O quanto nós somos pequenos e falhos e quanto ele é gigante. E se você está preocupado, mas eu não quero me batizar porque eu não sou perfeito ou porque eu vou pecar novamente, eu posso pecar novamente. Se batizar não significa que você é santo. A santidade, ela é algo que você vai construindo ao longo da sua vida. Ela é todo um processo, entende? Onde você busca ser a imagem e semelhança de Cristo, conforme está na Bíblia. Então não é um caminho perfeito. Ele é pai, ele não é pai porque você é perfeito. Ele é pai porque ele te ensina a buscar e ser a sua melhor versão, entende? Então fiquem tranquilos. Vocês vão se batizar, vocês vão pecar. Vocês vão continuar pecando. Só que a diferença é tendo o Espírito Santo, ele vai te mostrar o peso do teu pecado. E vai te encaminhar e tentar te auxiliar para que você não peque mais naquilo. Nós constantemente vamos ser testados e muitas vezes a gente vai entender fraquezas nossas ao longo desse processo. E tá tudo bem. Se você peca, não tem problema. Nós somos irmãos em Cristo e a gente tem em comum isso. Ninguém é santo. Ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas muitas falam que quem é cristão se acha melhor que todo mundo. Ninguém é melhor. Pelo contrário, você que é cristão, você entende o quão ruim você é e o quão pecador você é. Porque você entende o que é o pecado, como ele age, e você tenta se desgrudar do mundo. E quando você se desgruda do mundo, você percebe o quanto o mundo é horrível e o quanto ele te afeta negativamente. Entende? Então fiquem tranquilos, se essa é uma dúvida que vocês queiram ter, né? E ao me converter, que nem eu falei, agora depois, pós-conversão, convertido, estou nesse processo há muito tempo. Cristo vem me salvando da pornografia. Ao longo desse processo de 6 meses eu tive minhas recaídas, como eu já comentei com alguns irmãos, facilmente, mas eu nunca perdi a fé de que eu podia vencer. E hoje Cristo, o diabo me tenta em vários sentidos, mas Cristo me renova diariamente, entende? E é muito bom. A gente está em célula e eu conhecendo essas pessoas incríveis, eles me dão forças para que eu possa continuar firme e forte. Então, busque pessoas que venham a te adicionar, que também tem uma parte na Bíblia que ela fala, né, de cuidado com as suas influências, porque muitas vezes ela pode ser boa, mas ela te traz, você pode ser bom, mas ela te inclina para o mal. As más influências corrompem os bons costumes. Isso mesmo, perfeito. E aí, eu também não vou lembrar o versículo, não lembro se era Mateus. Entendeu? E aí, então é isso. Entende? Mais uma vez a Bíblia se mostrando, tendo referência, sabe? Do que eu falo. Tipo, do que eu falo, o que os irmãos falam, o que os outros irmãos falam. Entende? Então, ela vai te trazer a resposta para tudo que você precisa. E hoje em dia, eu sou uma pessoa muito... eu não vou falar que eu sou o melhor, tá? Eu tenho consciência que eu sou muito sujo
Essa que é a parada. Eu erro muitas coisas, mas eu tenho mais paz no meu coração. E de verdade, não há dinheiro no mundo que traz essa paz que eu sinto, que meus irmãos sentem, tá? Novamente, se você sente a falta de alguma coisa na tua vida, busque a Deus. Por mais o quanto contra você seja, tente buscar ou ler ou entender alguma coisa, porque, cara, você vai ver o quanto que ele é extraordinário. Eu vi um relato, inclusive, recentemente, de um irmão já convertido, em que ele era totalmente contra, ele era ateu, ele não aceitava a existência de um Deus, e ele foi ler a Bíblia para tentar refutar, sabe? Tipo, para ter embasamento no que ele estava falando. E quando ele leu, ele não conseguiu... ele foi lendo, né? Acho que começou pelo Novo Testamento, inclusive. Quando ele leu, ele falou... Ele parou no meio do lado da leitura da Bíblia, e ele só parou, ele desistiu de tentar refutar, porque ele percebeu, cara, acendeu no coração dele, sabe? Ele automaticamente se converteu. Por quê? Ele percebeu o quão grandioso é o nosso Pai, a obra. Quão grandioso foi Jesus Cristo, de mesmo sendo a igualdade de Deus. Porque Jesus Cristo, ele é, como chama, semelhante, né? Ele é parelho, né? Ele tem os mesmos poderes, as mesmas capacidades que o Pai tem, só que ele se fez homem, se limitou totalmente, suprimiu, se esvaziou de toda a glória para poder ser como nós, viver as nossas aflições, e ele sofreu das maiores aflições que já pôde se imaginar, pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro, e quando falamos o Cordeiro, é por causa que o Cordeiro é utilizado muito como sacrifícios, né? Sacrifício, né? Para Deus, muitas vezes, contato, né? No Velho Testamento a gente tem muita presença de altares, né? Com sacrifícios, holocaustos e etc. Então, ele é o sacrifício perfeito. E ele se sacrificar é para que nós possamos nos salvar, entende? Temos o contato direto com o Pai. E ele foi crucificado, ressuscitou, veio aos apóstolos, e na sua volta ele trouxe pra gente o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, eu não lembro se tem outra tradução, Espírito da Vida, Espírito Santo, e aí tem o Espírito da Verdade, e para que a gente possa ser guiado, porque esse mundo, ele percebe o quão esse mundo ele é ruim, ele é destrutivo para a nossa existência, e é por isso que a gente precisa também do Espírito Santo, né? Inclusive uma referência de um livro que o irmão Eric me passou, que é muito bom para quem não entende o Espírito Santo, é o Ministério do Espírito Santo, de Uder de Macedo, muito bom, tá? Para quem queira entender sobre o Espírito Santo. E é isso. Hoje eu tô muito feliz, muito renovado. Agradeço a todos que estão assistindo. Vejam os próximos vídeos que vão vir no canal. O próximo testemunho será do nosso irmão, meu xará, o Gabriel. E ele vai trazer, tenho certeza, ótimas mensagens e ótimos testemunhos. E vocês vão perceber semelhanças de um testemunho para outro e como Cristo salva e como Cristo é maravilhoso, tá bom? A todos, o meu muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui presente. Só um vídeo de teologia. Eita, glória. Então as pessoas acabam... Alergia eu vi. Alergia, eu estudei um relato aí de... talvez uma alergia... sei lá, tá ligado? E aí... Se corta, tá? Que bom, velho. Fingi que não aconteceu, ó, cortou.